Eu sou dinamarquesa, moro na Dinamarca, que é um dos países mais ricos do mundo. Mas sabe onde eu preferia ir no médico? Eu preferia 1000 vezes ir no médico no Brasil. Café da manhã no hospital, no Brasil, ganha 1000 vezes mais do que nos Estados Unidos, viu? Olá, se eu conseguindo falar por aqui hoje, eu só tenho um agradecimento grande aos médicos aqui de SUS da Marechal Deodoro. Você faz uma ideia de quanto eu ia demorar a fazer tudo isso na Itália? 2 meses, mínimo. Mas no final da conta, quanto paguei? No vídeo que segue, uma gringa compartilhou uma experiência que a deixou completamente impressionada durante sua estadia em um hospital brasileiro. E curiosamente, não foi apenas o atendimento que chamou sua atenção. Foi algo que talvez muita gente nem imaginaria. Antes de tudo, já se inscreva no canal e faça parte da nossa comunidade, porque aqui mostramos histórias incríveis de como o Brasil surpreende o mundo das formas mais inesperadas. O café da manhã. Sim, o café da manhã. Ela ficou em choque ao ver o que recebeu logo cedo. No rosto dela dava para perceber o espanto, porque ela não esperava encontrar tanta qualidade, nem tanta quantidade. O que para muitos poderia ser apenas uma refeição simples, para ela foi uma verdadeira surpresa. Havia variedade, havia capricho, havia cuidado em cada detalhe. Pães, frutas, bebidas, acompanhamentos, tudo bem organizado, tudo com aparência convidativa. Mas o que mais impressionou aquela gringa não foi apenas a comida em si, foi o sentimento transmitido por aquela refeição. Porque dava para perceber que não era apenas sobre alimentar, era sobre cuidar, sobre acolher, sobre oferecer conforto até em um momento delicado. E isso diz muito sobre algo especial no Brasil. Até nos pequenos detalhes existe calor humano, existe dedicação, existe aquele toque de carinho que faz diferença. Ela ficou admirada ao perceber que, mesmo estando internada, recebeu uma refeição que transmitia atenção e cuidado. E a quantidade também chamou muita atenção. Não era algo mínimo, não era algo que deixasse a desejar. Pelo contrário, era uma refeição generosa. Gente, vou te falar, café da manhã no hospital, no Brasil, ganha 1000 vezes mais do que nos Estados Unidos, viu? Lá, a gente só um pão e gelo. Não gelo. Aquela pudim de lixo, sabe? Então, this is Brazil, porra. Brasil ganhou de novo. Uma britânica não poupou elogios ao falar sobre uma experiência que a marcou profundamente no Brasil. E desta vez, o que mais a impressionou não foi apenas a estrutura ou os procedimentos médicos. Foi algo muito mais profundo. O lado humano dos brasileiros. Ela contou que, ao ser atendida em um hospital brasileiro, percebeu algo que foi impossível ignorar. Parecia existir um tipo de calor humano que ia muito além dos medicamentos. Como se o cuidado não estivesse apenas nos remédios, exames ou tratamentos, mas também nas palavras, nos gestos, na forma de tratar o paciente. Ela sentiu que havia pessoas genuinamente preocupadas com seu bem-estar. Pessoas que não estavam apenas cumprindo uma função, estavam cuidando. E uma fala dela chamou muita atenção. Ela disse que em nenhum momento da vida ouviu um médico britânico desejar melhoras de forma tão calorosa. Mas no Brasil, ela ouviu isso. Ouviu palavras simples, mas poderosas. Palavras que carregavam empatia. Palavras que transmitiam acolhimento. Um sincero desejo de recuperação. E isso a tocou profundamente. Porque às I vezes... just got back from going to the doctor here in Brazil and I need to talk about it. First of all, if you tell someone here in Brazil that you're not feeling well, the first thing you're going to hear is, have you been to the doctor yet? And of course, as a Brit hearing that, my response is like, of course not. I'm not almost dying. In the UK, we usually wait until we're like on death's door to go and see a doctor. And then when you do see them, what you're going to hear is paracetamol and plenty of fluids. Whereas in Brazil, you go and see a doctor. First of all, they are nice to you. And also they've
really interested in finding out why your symptoms are happening. So they're going to do tests, they're going to refer you to a specialist. And then at the end of the appointment, they say, get better soon. Guys, I don't think a British doctor has ever told me to get better soon. I think in Brazilian medicine, there's a kind of warmth and care that I would love to see in the UK. No vídeo que segue, uma gringa compartilhou uma experiência que mudou completamente sua visão sobre o atendimento de saúde no Brasil. Antes de ir para uma UPA em Alagoas, ela já carregava certo receio. E havia uma razão para isso. Antes de chegar ao hospital, ela ouviu comentários de algumas pessoas dizendo que o atendimento talvez não fosse dos melhores. Alguns relatos não eram animadores. Isso naturalmente gerou preocupação. Porque quando você está doente, vulnerável e longe de casa, qualquer comentário negativo pesa ainda mais. Mas tudo mudou no momento em que ela chegou à unidade. A realidade que encontrou foi completamente diferente daquilo que tinham lhe contado. Logo nos primeiros atendimentos, algo chamou profundamente sua atenção. O carinho. Sim, o carinho. Ela contou que recebeu um carinho enorme dos médicos e profissionais que a atenderam. E essa palavra diz muito. Porque não foi apenas sobre exames ou medicamentos. Foi sobre a forma como foi tratada. Com atenção, com respeito, com humanidade. Ela fez questão de enfatizar o quanto foi bem tratada. Dava para sentir em suas palavras o quanto aquela experiência a marcou. Em vez de frieza, encontrou acolhimento. Em vez de distância, encontrou cuidado. Em vez de medo, encontrou segurança. Mas houve um detalhe que a emocionou ainda mais. Quando ela disse que queria voltar para casa, os médicos não simplesmente concordaram. Eles pediram que ela permanecesse. Insistiram para que ficasse até realmente melhorar. E isso mexeu com ela. Porque naquele momento ficou claro que não estavam apenas seguindo protocolos. Eles estavam genuinamente preocupados com sua recuperação. Olá, se eu conseguindo falar por aqui hoje, eu só tenho um agradecimento grande aos médicos aqui de SUS da Marechal Deodoro, na Alagoas. Inclusive, semana passada eu comecei a passar muito mal, comecei com dores intensas no meu corpo. Eu pensei que estava morrendo, gente. Pensei em dores que eu não conseguia inspirar, nem conseguia movimentar minhas mãos, nem conseguia fazer assim, sabe? Os dores intensas. Aí, depois foi para o hospital. Hospital não, né? Porque não tem seguro aqui, então foi para SUS. Eu tava muito medo, porque pessoas me falaram, mas os hospitais são horrorosos, aqui o sistema de SUS tá muito ruim, não sei o que. Eu falei, não tem como, eu tô morrendo. Então fui para aqui, desculpa, UPA. Eu fui pro UPA, fui atendida muito rápida, em uns 10 minutos eles já me chamaram, aí já colocaram o que eu tenho, o que não tenho, pessoas falaram que eu poderia ter de dengue ou chikungunya. Acho que por resultado, acho que ganhar mais. Infelizmente, no momento, eles não conseguiram fazer teste início, porque já tinha passado os dados, enfim. Aí comecei a dar tratamento. O que eu gostei, e desde o primeiro momento de tratamento, eu tava me sentindo sozinha, né? Eu tava meio, tipo assim, você tá fora de país, você tá longe de família. Até quando eu tô pensando assim, eu me emociona. Mas os enfermeiras me tratou muito bem. Eles me fizeram um carinho tão grande. Os médicos me trataram muito carinhosa. Seguiram cada momento de meus dados de resultado de sangue. Eles não me liberaram quando eu quis. Até eu cheguei um pouco, eu quero ir embora. Não, tu tem que ficar, seus resultados têm que melhorar. Então foi um médico atrás de outro, sabe? Eu não esperava esse tratamento, um hospital público, nem de verdade um hospital, uma posto de saúde, né? A gente falando de um UPA. Então, hoje eu tô bem. Eu ainda sentindo dores nas minhas pernas, esses chikungunya estão matando. Mas eu tenho que agradecer. Já chorei muito, ainda falando que eu fiquei emocionada. Eu só tenho que agradecer aqui. Obrigada para me acolher, me tratar muito bem. E mais que tudo isso, eu não paguei nenhum centavo por esse tratamento. Então eu acho que quando a gente tem coisas ruins, a gente gosta de reclamar. Mas quando há alguma coisa bom também acontecendo,
a gente tem que agradecer. Muito obrigado, Brasil, realmente. Muito obrigado a Lagoas, muito obrigado, Marechal Deodoro, certo? Prefeitura, e me acolher, me fazer sentir de novo vivo. No vídeo que segue, conhecemos a história de mais uma gringa que viveu uma experiência profundamente marcante no Brasil. Desta vez, em um dos momentos mais especiais da vida de qualquer mulher, a gravidez. E foi justamente durante esse período tão delicado e emocionante que ela acabou se encantando ainda mais com o cuidado que recebeu no Brasil. Ela contou que foi muito bem tratada durante todo o acompanhamento. Desde o primeiro atendimento, percebeu algo que já vimos em tantas histórias de estrangeiros no Brasil. O cuidado ia muito além do procedimento médico. Havia atenção, havia paciência, havia acolhimento. Ela sentia que não era apenas mais uma paciente. Sentia que estavam realmente preocupados com seu bem-estar e com o do bebê. Mas houve um detalhe que a deixou completamente impressionada. Após realizar o ultrassom, ela recebeu algo que não esperava: o vídeo completo do ultrassom. E não parou por aí. Esse material foi enviado diretamente para ela pelo WhatsApp. Sim, pelo WhatsApp. Algo que para muitos brasileiros talvez pareça normal hoje em dia, mas que para ela foi surpreendente. Poder rever aquele momento especial quando quisesse, mostrar para familiares, guardar aquela memória com facilidade. Mas a experiência ficou ainda mais completa. Além do vídeo, ela também recebeu um arquivo em PDF com vários detalhes importantes. Informações do exame, registros médicos, fotos do ultrassom. Tudo bem organizado. Tudo documentado com cuidado. Tudo pensado para oferecer praticidade e tranquilidade. E isso a impressionou profundamente. I'm a gringa, pregnant in Brazil, and I was shocked by the cost of pregnancy scans here in Brazil. So up until this point in my pregnancy, I have been receiving care through the public healthcare system, which has been amazing and I've been super grateful for. Going forward, we have found a private doctor who speaks English because that will help me a lot. And so the doctor that I have been seeing recommended that I go for scans privately, as their hospital didn't offer scans. I believe some do in the public healthcare system, but we were more than happy to do that. The first scan I went to get at 8.5 weeks, and I was blown away by how great of an experience I had. We showed up, were able to get an appointment that day. Everything about it just felt so nice, so comforting, and I was treated with so much care. I even had medical wristbands. It was an internal scan because it was so early in the pregnancy. It was so amazing to see him. Everything was explained so thoroughly. And then afterwards, I hadn't even left the room. I just put my clothes back on, and then I received a WhatsApp message with a link to view the video of the whole scan. I thought that was incredible. And the place I went even had a free little cafe that had coffee and pão de queijo. How could you not be happy with that? So that first scan in reais cost 194 reais, came out roughly at £27, which to me, for that level of care, was incredible. The fact that everything just felt so amazing, so smooth. I got a video delivered to my phone immediately, and then we received a booklet also which had the photos in it, all his details. I couldn't have been happier. So then the second scan we did, which was at 13 weeks, a thorough scan to check the face and everything for any syndromes. We also added an add-on that was optional. I'm not 100% sure what that was to check. I think it's to check the blood flow between the placenta and the baby. So that scan was at a different place, but they were also so nice with me. The majority of the scan again was internal, and we also quite quickly saw and confirmed that he's definitely a boy. She wasn't looking for that, but he was showing it to us very clearly. She did scan externally as well, so that scan was obviously a more thorough scan, and we chose to have the add-on as well. The video wasn't included in that one. It was included in the first one. The breakdown was 464 reais, roughly £66, and then the video was 40 reais, which is about £6. For context about the pricings as well, we live in Brasilia. I don't know how much it varies around Brazil, but that has been my experience, but I would love to know your experience too. No vídeo que segue,
um italiano compartilhou uma experiência que o deixou completamente chocado com o atendimento do Sistema Único de Saúde. E desta vez, o que mais chamou sua atenção foi algo que ele jamais esperava encontrar: a rapidez, a flexibilidade, a agilidade com que tudo aconteceu. Ele precisou procurar atendimento médico e, como qualquer pessoa, já foi preparado para enfrentar demora, burocracia e longas filas. Tanto que, por precaução, tomou uma decisão: pediu folga no trabalho. Na cabeça dele, aquilo tomaria boa parte do dia, talvez o dia inteiro. Mas o que aconteceu depois superou completamente qualquer expectativa. Em apenas 2 horas, sim, apenas 2 horas, ele conseguiu consulta, exames e ainda recebeu o tratamento necessário. Tudo resolvido. Tudo no mesmo dia. Tudo com uma rapidez que parecia quase inacreditável para ele. E foi quando ele fez uma comparação que deixou muita gente impressionada. Segundo ele, na Itália, o mesmo processo poderia facilmente levar até 2 meses. 2 meses para algo que no Brasil foi resolvido em apenas 2 horas. A diferença era tão absurda que ele mal conseguia acreditar no que tinha acabado de viver. E o detalhe que tornou essa história ainda mais impressionante veio depois. Quanto eu tive que pagar no SUS por ser gringo. Fui conhecer o SUS do Brasil pela primeira vez, estou chocado. Fui lá porque eu precisava de umas coisas, pegar umas pastilhas e mostrar minha perna que machuquei no futebol. Eu não acredito de quanto tudo foi tão rápido. Eu tirei toda a tarde do trabalho, eu tive que voltar a trabalhar, porque depois de 2 horas eu tinha acabado. Foi tão rápido que depois das primeiras consultas, eu decidi ficar um pouco mais e aproveitar para tomar uma vacina da febre amarela. A doutora falou até que ia doer, mas não doeu. Eu não sei se ela mentiu para mim ou ela foi muito boa. Cara, em 2 horas conseguiram fazer o cadastro, saí com perna curada, fiz os exames das doenças sexuais e tudo está certo, graças a Deus. Peguei as pastilhas da PrEP para não ter HIV e fiz a vacina. Você faz uma ideia de quanto eu ia demorar a fazer tudo isso na Itália? 2 meses, mínimo. Mas no final da conta, quanto paguei? Não paguei nada, porque o gringo também não paga, né?